Eu quero, com vocês, pensar agora a respeito da segunda parte, a defesa da igreja durante esse período. Como a igreja reagiu, não tanto às perseguições eu já falei na primeira parte, mas aos ataques, quanto à teologia, à heresia. Eu quero falar primeiramente sobre os pais da igreja, ou melhor, os pais apostólicos. Pode passar. Quem eram os pais apostólicos? Alguém já ouviu falar sobre os pais da igreja? Ou os pais apostólicos? Vamos lá, quem são esses camaradas aí? Eu vou explicar aqui. Esse nome pais apostólicos foi cunhado no século XVIII, tá? Muito tempo depois deles terem vivido, como uma maneira de descrever aqueles que foram os primeiros escritores da igreja primitiva. Após a morte dos apóstolos, eles escreveram o Novo Testamento. Esses novos escritores, cristãos que vieram depois, escreveram coisas concernentes à fé cristã, e eles são chamados de pais, porque foram os pais dos escritores, os primeiros escritores cristãos. Eram discípulos, muitos deles dos primeiros apóstolos, né? Gente que viveu lá com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João. Depois da morte desses apóstolos, eles continuam a vida cristã, liderando algumas igrejas, e eles escrevem algumas coisas. Com o passar do tempo, a gente lembra que as igrejas começam, a gente já vai falar sobre isso em algumas outras aulas, sobre a estrutura da igreja, os líderes da igreja. Os pastores das igrejas começaram a ser de regiões, né, chamados de bispos. Eles eram supervisores das regiões, das igrejas na região. Então, alguns dos pais apostólicos eram bispos, pastores de regiões que escreviam para suas igrejas, como Paulo fazia, como Pedro fez, enfim. Os pais apostólicos são incluídos em um grupo de escritos que é chamado de estudo da patrística. Pais apostólicos são chamados de apostólicos porque viveram uma época com os apóstolos, depois da morte dos apóstolos, deram sequência aos escritos. O estudo da patrística é o estudo da filosofia cristã escrita por esses homens. É um palavrão, uma palavra esquisita, só de olhar cansa, né? Se você vê os volumes da patrística, são livros gigantescos. O que são os volumes da patrística? São os escritos desses primeiros cristãos, os livros que eles escreviam. Você quer conhecer mais sobre qual era a teologia da época, o que eles acreditavam, você vai para os livros da patrística. A patrística, ela estuda os escritos dos 5 primeiros séculos. Há uma discordância se é até o 5º ou só até o 4º, mas, via de regra, os 5 primeiros séculos da história cristã. E alguém poderia se perguntar, por que é importante estudar a patrística, especialmente estudar os pais apostólicos, né? Eles não são inspirados por Deus. Por que eu deveria estudar o que eles escreveram? Eu quero propor aqui 4 motivos. Primeiro é porque os escritos deles foram considerados, pela maioria da igreja, inferiores aos livros do Novo Testamento. Isso confirma a crença e a inspiração e conservação, a crença na inspiração do Novo Testamento e a conservação do Novo Testamento pela igreja primitiva. A igreja, em momento nenhum naquela época, pegava o escrito de um pai apostólico e colocava em pé de igualdade com o escrito do apóstolo Paulo e dizia, os dois estão inspirados por Deus. Não, a igreja reconhecia, olha, eles são inferiores. Não é palavra de Deus. É o escrito do nosso pastor, do pastor da nossa região, é o que ele escreveu. A gente vai ver que isso começa a criar confusão com o passar do tempo. Mas, a princípio, não havia essa confusão. Segundo, a patrística é a única fonte no que diz respeito à maneira com que o cristianismo, que foi herdado pelos apóstolos, foi transformado em doutrina, em piedade, em culto, em instituições. Como foi que os primeiros cristãos transformaram o Novo Testamento no que nós temos hoje aqui como cristianismo na nossa época? Isso, se a gente olhar para a igreja de hoje, olhar para aquela igreja de Atos 2, por exemplo, é totalmente diferente. Houve uma transição. Estudar a patrística nos mostra como que isso foi surgindo, como que esses homens interpretavam as palavras dos apóstolos. Considere, você tem um homem, por exemplo, que viveu com o apóstolo João um tempo, foi discípulo de João. João morre. Agora ele fica. E ele é pastor de algumas igrejas, talvez até a igreja que João pastoreava. Então, eu quero saber o que esse homem tem a dizer, por quê? Porque ele bebeu da fonte.
Ele foi lá e ouviu de João. Então, se eu ouvir dele, provavelmente eu vou chegar mais perto das palavras de João. E, por um lado, isso é bom, mas por outro a gente vai ver que criou alguns problemas. Tá? Terceira razão é estudar esses escritos. É a única fonte que nós temos para perceber como as igrejas da época interpretavam o Novo Testamento. Como eles usavam o Novo Testamento, como eles interpretavam o Novo Testamento. Quais livros eles aceitavam como inspirados e quais não. Estudando a patrística você vai percebendo isso. E por fim é uma excelente amostra de como cada igreja reagiu ao enfrentar um mundo pagão e judeu. Lembra, as igrejas foram se espalhando, começaram a viver por conta própria. E como cada igreja reagiu às perseguições e reagiu aos escritos dos hereges, a patrística nos mostra isso, mostra escritos de gente que estava na África, gente que estava em Roma, gente que estava lá ao leste do mar Mediterrâneo, gente que estava na Ásia. Então você vai vendo como as igrejas foram reagindo a tudo isso. Vamos falar então sobre os escritos dos pais apostólicos. Até aqui está todo mundo comigo? Eu sei que eu estou falando coisa mais filosófica, né, termos mais difíceis, mas eu quero que você pegue pelo menos o fio da meada. Para mim, a aula de história é isso. Eu não lembro de data, eu só estou lembrando porque eu tenho um esboço aqui. Mas o que eu preciso lembrar é que há uma história e o negócio está se desenvolvendo, eu vejo que surgem alguns personagens. Né? Esse é o mais importante quando você ouve sobre história. Né? Pegar o começo, meio e fim e saber o que foi que aconteceu até chegar lá. Há alguns livros famosos que se destacam nessa época dos pais apostólicos. A primeira de destaque aqui é 1 Coríntios, não esse do Novo Testamento. 1 Coríntios escrita por Clemente. Clemente escreve essa carta, é um cristão daquela época, em Roma, no ano 96 depois de Cristo. 1 aos Coríntios provavelmente foi escrito na década de 60. 36 anos depois, Clemente escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Essa carta mostra como foi que o evangelho se espalhou no Palácio Imperial, ali em Roma. Clemente está descrevendo aos Coríntios como o evangelho se alastrou ali em Roma. Ao mesmo tempo, se você ler essa carta, você vai encontrar na patrística. Se você procurar no Google, você acha cópias dessa carta. Né? Você consegue ler o que Clemente escreveu à igreja de Corinto. Você vai perceber que ela é muito parecida com as cartas de Paulo. E só para variar, 96 anos depois de Paulo escrever 1ª e 2ª aos Coríntios, 36 anos, quase 40, se você ler 1 Coríntios de Clemente, você percebe que havia divisões na igreja ainda. Havia dissensões ali, partidos, jovens tinham ciúmes dos mais velhos, e ele escreve para confrontar isso. Clemente escreve para trazer harmonia para aquela igreja de volta, coisa que já não tinha desde a época de Paulo. Né? E aí continua não tendo. A igreja de Corinto sempre deu trabalho. Né? Nessa carta, lembre-se desse nome, Clemente. É nessa carta de 1 aos Coríntios, de Clemente, que nós vemos o primeiro indício de sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Você lembra? É a troca de autoridade na igreja, de Jesus aos 12 apóstolos, dos 12 apóstolos a Pedro, de Pedro aos discípulos de Pedro, e a quem ele for conferindo autoridade. O Papa da Igreja Católica Romana hoje, ele é um sucessor apostólico de Jesus, dos apóstolos de Pedro. Por isso que quando o Papa sair e vier outro, ele vai herdar o cajado, né? Ou o cetro, ou a coroa de sucessão apostólica. Ele é um representante de Jesus no mundo. É como se fosse Jesus aqui. Por isso que o que ele fala é tão importante para aqueles que o seguem, porque é como se Jesus estivesse falando por meio dele. Em Clemente é que isso começa, uma fagulha se acende no escrito dele. Por quê? Olha o que ele diz num trecho da carta. Os apóstolos nomearam os bispos e mais tarde providenciaram uma continuação, que se estes fossem adormecer, ou seja, morrer, outros homens aprovados tomariam o seu lugar. Então ele está dizendo, os apóstolos escolheram bispos para cuidarem das regiões. Quando esses bispos morrerem, eles têm que escolher outros e assim sucessivamente. É daqui que começa a surgir essa ideia, então, de sucessão.
Segundo livro, Didaquê, ou chamado O Didaquê. É datado entre 70 e 150 depois de Cristo. Período longo aí, não se sabe quando foi que ele foi escrito. O Didaquê é um documento que se divide em 3 partes. Primeiro, ele apresenta 2 caminhos que uma pessoa pode seguir na vida. Ou seja, Jesus Cristo ou negar Jesus Cristo, né? Não querer saber de Jesus Cristo. Depois, ele dá instruções litúrgicas, na segunda parte do livro, que são nada mais do que instruções de como deveria ser o culto. Em especial, como deveria ser o batismo e como deveria ser a ceia. Terceira parte do livro é uma espécie de manual de disciplina na igreja. Como cuidar daqueles que pecaram. Muito da tradição católica romana que nós vivemos hoje vem do Didaquê. Se você ler o Didaquê, você vai... é por isso que a minha avó fazia isso, lá na minha terrinha. Porque a Igreja Católica Romana usou o Didaquê como base para inspirar várias das suas práticas. E quando você olha para a tradição brasileira hoje, você vê, tem muito do Didaquê lá. Não há a revelação de um período de transição, nesse livro, de novo, segundo documento importante de ser lembrado. No Didaquê você tem mais uma fagulha de transição agora na hierarquia da igreja. O Didaquê, ele separa os bispos dos diáconos, dos profetas itinerantes, que eram os pregadores viajantes, né, que pregavam. Então ele coloca os bispos acima de todos esses. É no Didaquê que você vê isso. De que o bispo é aquele que supervisiona todas as igrejas. O pastor é aquele que está abaixo do bispo. O presbítero está abaixo do pastor. Vem do Didaquê. Ele começa com essa distinção. Terceiro livro, Filipenses. É um livro escrito por Policarpo, de Esmirna, que é a atual Turquia hoje. Esse homem foi discípulo de João, discípulo do apóstolo João. Ele foi martirizado em 156 depois de Cristo, morto pela fé. Na carta, Policarpo destaca a humanidade de Cristo como sendo o centro da sua doutrina de salvação. Jesus ser homem, para ele, era a parte mais importante do cristianismo. E na carta aos Filipenses, ele escreve sobre isso. A Epístola de Barnabé, é o 4º escrito aí. Alguns atribuem a Barnabé, aquele do Novo Testamento. Outros atribuem a um bispo que tinha o mesmo nome, que era bispo em Alexandria. Lembra onde ficava Alexandria? Semana passada eu mostrei um mapa com um azinho bem grandinho assim. Alexandria é na África. Na África. Onde Alexandre o Grande, ele coloca uma capital ali. E Barnabé provavelmente, dificilmente tenha sido o Barnabé do Novo Testamento, era um bispo ali na África, no norte da África, em Alexandria. E essa carta, por que eu estou citando África, eu citei aqui regiões, porque você vai perceber, depois de tudo isso, algumas escolas de pensamento surgem a partir desses camaradas. Algumas maneiras de se interpretar o cristianismo. Isso é muito importante descobrir, porque é influente ao longo da história. Até hoje a gente tem essas escolas, mesmo que não perceba, as escolas por trás daquilo que as pessoas acreditam. Essa carta se divide em 2 partes, muito parecido com as cartas de Paulo. Uma parte de doutrina, outra parte de prática. A primeira interpreta o Antigo Testamento. Perceba, na África, a Epístola de Barnabé interpreta o Antigo Testamento de forma alegórica. E como ela interpreta o Antigo Testamento? Tudo aquilo que Deus diz sobre Israel no Antigo Testamento, o autor da epístola atribui à igreja. Por exemplo, olha, ele assim, tirava da cabeça dele, porque ele lia no Antigo Testamento, Deus dizendo, não pode comer carne de porco. Aí ele diz, isso era para Israel. Para a igreja significa que a igreja não pode se ajuntar com homens porcos. Essa é só uma das coisas que Barnabé diz na epístola dele. E ele vai alegorizando, ele pega qualquer elemento e traduz para a igreja. Ele não questionava se o Antigo Testamento era histórico ou não, era a palavra de Deus ou não, mas ele via como histórias que tinham que ser cumpridas em Cristo e na igreja. Então ele sempre achava alguma associação. Aquela pedra lá é Jesus, está vendo aqui e tal. Ele fazia esse tipo de coisa. Quinto, o pastor de Hermas. Esse livro foi escrito na metade do século II, é um livro apocalíptico. Ele é cheio de visões, cheio de símbolos, cheio de interpretações. É o documento mais comprido de todos dos pais apostólicos
E junto com 1 Coríntios, ele foi aceito como inspirado durante algum tempo na igreja primitiva. Quando foi escrito, não era inspirado, mas com o passar do tempo, as pessoas foram morrendo, a igreja falou, espera aí, a 1 Coríntios, de Clemente, e o pastor de Hermas são inspirados tanto quanto o apóstolo Paulo. E eles incluíam nas suas bíblias esses livros. Hermas tenta resolver a questão daqueles que negaram, o pastor de Hermas, né? Aqueles que negaram a fé, os lapsos. O que fazer com eles? Hermas escreve para responder, né? Para ele, o cristianismo parece ser uma série de ordens que nós devemos cumprir. O pastor de Hermas traz, olha, regra número 1, regra número 2, é mais ou menos assim. É um tratado. Sexto lugar, nós temos as sentenças do Senhor, explicações das sentenças do Senhor. A obra de um homem chamado Papias, de Herápolis, provavelmente bispo naquela região. 5 volumes esse homem escreve. Imagina, naquela época não tinha máquina de fotocópia. Não tinha computador, não, era tudo na mão, né? E por fim, a epístola a Diogneto. Não sabemos quem foi o autor, mas trata de uma defesa do cristianismo. Talvez uma das primeiras defesas filosóficas do cristianismo. Nessa epístola, o autor mostra a loucura da idolatria. Ele tenta convencer os seus leitores de que o judaísmo é inadequado, ele é ultrapassado, e ele mostra que o cristianismo é superior a todas as outras religiões por causa das suas crenças e por causa dos seus resultados. O que o cristianismo produz? Ele começa a olhar para essas coisas e fala, tá vendo? O judaísmo, o romanismo, todas as religiões pagãs não produzem o que o cristianismo produz. Então é a primeira obra filosófica da história. Por que olhar para isso e para a fonte de cada um desses livros é importante? Pode passar, por favor, Sara. Porque nós chegamos às escolas de interpretação bíblica. Por meio desses escritos, já começavam a aparecer alguns sinais de como as pessoas pensavam nas suas regiões. Como o cristianismo vai ser desenvolvido a partir de agora. 3 maneiras de se pensar o cristianismo são mais importantes, que vão interpretar o cristianismo agora de várias maneiras a partir desse período. A primeira escola é a escola da Ásia Menor e da Síria. Nós temos alguns representantes importantes aqui. Nós temos o apóstolo João, ele pastoreava aquela região. Depois dele, Inácio, Policarpo, Papias. Para eles, o cristianismo não é tanto uma doutrina moral, mas o cristianismo é uma união com o Salvador. Então, eles não focam tanto em tratados teológicos, mas eles querem mostrar, olha quem é Jesus. E quando você se relaciona com Jesus, você alcança a imortalidade, e por isso a encarnação de Jesus é muito importante para eles. Foi muito influenciada essa escola e atacada pelo gnosticismo, pelas religiões de mistério e pelo judaísmo dos essênios. Eu já vou falar sobre esses ataques heréticos. A segunda escola é a escola de Roma. Então, vamos imaginar um mapa aqui. Não vou conseguir, mas imagine no mapa. A escola da Ásia Menor seria mais ou menos aqui, lá no Mar Mediterrâneo. A escola de Roma aqui, tá? Naquele mapa que nós tínhamos semana passada. A escola de Roma é bem diferente. Ela é representada por Clemente e por Hermas. Para eles, a fé cristã tende muito mais para o lado ético, muito mais para o lado prático, do que com esses assuntos de união com Cristo e tal. E essa escola pode levar muito ao moralismo, ao legalismo. Essa escola de Roma, ela sofreu muita influência do pensamento romano, muita influência, em especial, do estoicismo. Alguém já ouviu falar do estoicismo? O estoicismo é uma maneira de se pensar grega, que acabou sendo uma maneira de se pensar romana, muito rígida nos seus comportamentos, várias regras, você não pode comer isso, não pode fazer aquilo e tal. E você aceita o seu destino para ser feliz. Então, é assim mesmo, nasci assim, eu vou morrer assim, né? Igual a música lá da Gabriela. Eu nasci assim e tal, paciência, a vida é assim mesmo. E a igreja em Roma aceita muito isso. Até hoje, isso acontece muito. Esse é o meu destino. Fazer o quê, né? Eu não posso fazer nada para mudar isso. Pessoas que sempre reclamam e nunca fazem nada para mudar. É muito parecido. Surge lá na escola de Roma. E é
dominada pelo pragmatismo. O que é o pragmatismo? Você faz uma coisa certa, ou você faz uma coisa e dá certo, então faz sempre, a partir de agora. Mesmo que seja uma coisa errada. Ah, eu menti lá para ganhar alguma coisa. Mas ganhou? Então continua mentindo. Não, mas mentir é errado. Mas deu certo. Já ouviu falar disso? Né? Os fins justificam os meios. Né? Não interessa o caminho que você percorre. No final estou tentando salvar vidas. Eu estou tentando restaurar minha família. Tá, mas a custo de quê? Não tem problema. Se deu certo, vale a pena. A igreja de Roma é muito influenciada por isso. O jeito dos romanos era assim. Né? E por último nós temos, então se no mapa, aqui nesse lado, lá do mar Mediterrâneo, e esquece o mapa mundi aqui, nós temos a escola da Ásia Menor, nós temos a escola de Roma, nós temos aqui a escola de Alexandria, que é na África, no norte da África. Ela dá ênfase à interpretação alegórica das escrituras, como eu citei aqui, a Epístola de Barnabé, um dos primeiros escritos a surgir ali na África. Essa igreja sofreu muita influência do helenismo judaico. Lembra do helenismo? Que é transformar as pessoas em gregas, o pensamento grego. Os judeus que eram helênicos, os judeus que tinham essa cultura grega, influenciam muito essa igreja em Alexandria. Vamos acordar um pouquinho. Vamos falar sobre as heresias. Por que eu citei essas 3 escolas? Porque com o passar do tempo a gente vai lembrar elas. Olha, lembra que naquela época a igreja em Roma pensava assim? É por isso que agora ela está fazendo isso. Lembra que naquela época o pessoal da África pensava assim? É por isso que agora ela vai fazer isso. É importante lembrar disso, tá bom? Vamos para o 4º tópico aí. As primeiras heresias. Se segura na cadeira aí. A gente precisa lembrar que o cristianismo ele absorve os seus convertidos de 2 fontes. As pessoas se convertem ao cristianismo. Primeiro, você tem judeus e você tem pagãos. São os 2 grupos, ou gentios. Judeus e gentios. Com isso, vários tipos de cristianismos diferentes e até contraditórios começam a surgir. O judeu pensa o cristianismo de um jeito, o gentio pensa de outro, e as coisas começam a se dividir. Os convertidos trazem consigo, como é muito comum hoje em dia, elementos de mentalidades estranhas à fé cristã. O camarada era pagão até ontem e agora ele se converte. Ele tinha lá os deusezinhos, as estatuazinhas, os santinhos dele em casa. Aí ele se converte. O que ele faz com os deusezinhos, as estatuazinhas dele? Ninguém falou para ele que aquilo não pode. Ele continua fazendo as orações aos deuses e estatuazinhas dele. Até que alguém ensine ele. Só que com o passar do tempo, ninguém ensina. Então ele começa a trazer esses deuses e estatuazinhas para dentro da igreja. Fala, que tal a gente colocar aqui? E que tal ali? E com o tempo a igreja vai assimilando a cultura pagã dentro dela mesma. Nada parecido com hoje em dia, né? Não, lá fora o pessoal faz isso aqui, show de luzes. Vamos por aqui, vamos, que legal. Você nem quer saber de onde vem, para que serve aquilo lá, mas estão fazendo por aí, vamos fazer aqui também. Fazer uma oração com um copo com água em cima da televisão, quem é dessa época? Isso aí é herança de outras religiões. De outras religiões. Né? Aquela ideia de que orar com imposição de mãos e que vai abençoar a pessoa, ou o carro, né? Eu já fui fazer uma visita, o cara pediu para eu abençoar a moto dele. Eu pus a mão na cabeça dele e falei, Deus, que esse homem não dirija essa moto, porque ele não tinha carta, então ele não podia nem ter aquela moto. Depois não convidou mais. Elementos de outras religiões, alheias à fé cristã, que são introduzidas na igreja. Foi aí que surgem os primeiros movimentos reformadores. O que são os movimentos reformadores? São tentativas de se voltar ao ensino dos apóstolos. Espera aí, a igreja está se desviando, gente. Vamos voltar. Eles lidam, esses movimentos, com grupos considerados hereges. E por que eles eram considerados hereges? Porque eles passavam dos limites da única doutrina aceita como verdadeira. Que, se você procurar nos livros, vai ser traduzida como ortodoxia. Ensino que é reto, que é correto. Esses homens passavam desse limite. Eles iam além disso. Deixa eu dizer para vocês quem eram eles. Eu vou citar alguns. Primeiro, os ebionitas ou judaizantes. Tem algumas imagens deles. Os 3 primeiros são os principais, que influenciavam muito a igreja. Os 4 últimos que vão estar embaixo aí são menos importantes. Ebion significa pobre. Por isso, esse grupo
era bem pobre, ebionitas, mas ele surgiu com poucos judeus que tinham ali na Palestina no início do século IV. O que os ebionitas acreditavam? Eles criam em Deus e eles criam Jesus como Messias, mas eles não viam Jesus como divino. Eles rejeitavam Paulo, porque Paulo dizia que Jesus era divino. Eles reconheciam que Jesus era o enviado de Deus, mas não Deus na terra. E eles rejeitavam também Tiago e Pedro, atacavam ferrenhamente os livros de Paulo, Tiago e Pedro. Segundo grupo, gnosticismo. O gnosticismo ele floresce e cresce na Síria, no Egito, na Ásia Menor, e ele tem o seu ápice entre os séculos II e III. Eu já vou explicar a imagem que você está vendo aqui do gnosticismo. A base filosófica do gnosticismo é a seguinte, é bem simples de entender o gnosticismo. É muito comum hoje em dia, apesar de que ninguém chama de gnosticismo. Ele dizia assim: o mal está ligado à matéria, ou seja, as coisas físicas, aquelas coisas que a gente encosta, que a gente toca, o corpo, o mundo, enfim. Só o que é espiritual é bom. Aquilo que a gente não vê é bom, aquilo que a gente vê é mal, aquilo que a gente toca é mal. Então, o que eles dizem? O Deus, eles não chamam de Deus, eles chamam de Supremo Ser. O Supremo Ser, ele não poderia ser o criador do universo, porque o mundo é físico, você vê as coisas no mundo. Se ele criou o mundo, então ele é mau também, porque ele cria uma coisa que é má, a matéria é má. Então, o Antigo Testamento diz que Jeová, ou o termo hebraico lá é Elohim, diz que ele criou o mundo, então o Deus do Antigo Testamento não é o Supremo Ser. Ele não poderia ter criado o mundo, porque senão ele é mau também. Então, de fato, eles dizem, há um Deus no Antigo Testamento, mas ele não é o supremo, não é o poderoso, o chefão, né? E tem algumas características do gnosticismo que eu quero citar aqui. Trazendo para a nossa linguagem, primeira característica, o dualismo. O espírito é bom, a matéria é má. Então, faça o que quiser com o seu corpo. O importante é que você estude teologia, que você cresça. Mas a sua vida não precisa mudar, não. Segundo, docetismo, que significava que o Messias não poderia ter um corpo físico. Jesus parecia homem, mas não era homem. Ele não poderia ter sido homem porque, se ele fosse homem, ele seria mau, porque tinha um corpo. Terceiro, emanações. O que eram as emanações? Eram raios que saíam do Supremo Ser, que se transformavam em deuses menores. Jesus era uma dessas emanações. Jesus era um desses raios, mas haviam outros raios, outros deuses menores que o Supremo Ser. O Supremo Ser, o raio, a emanação menor, mais degradante, mais inferior, foi a que criou o mundo. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento é o pior deusinho aí que existe. Quarto, eles eram hostis ao judaísmo. Eles diziam, o judaísmo é diabólico e Jeová era considerado o próprio maligno. O Deus do Antigo Testamento era considerado como Satanás. Eles diziam isso. Quinto, eles rejeitavam o Antigo Testamento todo e rejeitavam partes do Novo Testamento. Só aceitavam aquilo que não tinha a ver com Paulo. E ainda pegavam só algumas partes dos evangelhos. Sexto, eles tendiam ao fatalismo. Eles diziam assim, você está na sua posição, na sua condição social, na sua vida, na forma que você foi criado, e a sua vida vai ser miserável mesmo porque você foi criado em matéria, você tem um corpo, mas você pode encontrar redenção em Cristo, que é a libertação do corpo, para se livrar do domínio do mal no mundo, que é a matéria. Então, no mundo espiritual você vai progredir, mas aqui no físico não tem o que fazer. Você está relegado a essa maldição. Aí chega um terceiro camarada, chamado... Deixa eu só explicar a imagem. Você vê, do lado amarelo, o sol, a ideia de que ali é um mundo físico. E aí você tem que ver que do lado de cá, um mundo azul, é o transcendental, é aquilo que é o espiritual, aquilo que não se vê. E se você reparar, o homem ali embaixo está tentando fugir do mundo físico para o mundo espiritual. Está vendo isso? Eu não quero saber dessa vida, eu quero saber das coisas ocultas, enfim. Chega o camarada chamado Marcion, ou Marcião. Para a gente pode chamar de Marcião. O Márcio. O que o Márcio faz? Esse aqui foi um dos piores, tá? Marcion, ou Marcião, ele nasce em Porto,
Portugal, vai até Roma, e ali ele se torna membro da igreja de Roma. Até aí tudo bem. Um excelente cristão. Ok. Esse homem não consegue levar a igreja a aceitar o seu ponto de vista, então ele é expulso da igreja e ele leva alguns seguidores, ele abre a sua própria igreja. E aí essa própria igreja dele começa a ter várias congregações em todas as cidades do Império Romano. Apesar desse homem não ser gnóstico, que é a segunda seita, ele compartilhava de muitos pontos de vista com os gnósticos. Deixa eu mostrar para você o que Marcion pregava para a sua igreja. Primeiro, o judaísmo é mau. Segundo, Jeová não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo não é o Deus do Novo. Terceiro, Marcion é diferente porque ele se baseia quase que exclusivamente em Paulo. Ele só fica com os escritos de Paulo. Em quarto lugar, ele compara a maldade no Antigo Testamento com a bondade no Novo Testamento. Então qual que é o argumento de Marcion? O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Era um Deus que mandava matar crianças. É um Deus de guerras. Está vendo? Ele é do maligno. Agora, o Deus do Novo Testamento, ele diz para você amar o seu inimigo. Ele diz para você perdoar aqueles que te ofendem. Esse Deus é bom. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Muito. De gente que diz, por que você prega o Antigo Testamento? Porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. É muito comum os ensinos de Marcion estar presente hoje na igreja. Tem gente que não quer ler o Antigo Testamento. Está perdido nessa igreja. A gente vai passar um ano pregando o Antigo Testamento. E vamos ler o Antigo Testamento em casa. Ele dizia que Jesus nasceu, ele viveu e morreu apenas de aparência. Não foi real. E por fim, apesar de tudo isso, Marcion ainda chegava a dizer de púlpito, não, a obra de Cristo é necessária para a salvação dos homens. Ele maquiava o seu ensino como cristão. Surgem os maniqueus, mais um grupo herético. Mani, 238 depois de Cristo, ele tenta unir aquela ideia de que existe um mundo bom e um mundo mau com o cristianismo. E aí ele cria o dualismo metafísico, travestido de cristianismo. O que é isso? Você vai lembrar dessa imagem. Já viu aquela imagem no Facebook que Jesus está lá com o braço de ferro, com aquele braço musculoso dele, e do outro lado está o capeta? E eles estão lá travando, e aí vem aquela mensagem impacto, vá lá e ajude Jesus a vencer a batalha. Ore, porque aí Jesus vence contra o capeta. Já viu isso aí? Quem já viu essa imagem do braço de ferro? Ou de você tem que orar para ajudar Deus. Porque senão, olha, o mal está aí, o diabo está às portas, tem que vigiar, vamos lá, vamos ajudar na batalha. Começou aqui. Dizendo o seguinte, existe um plano bom e um plano mau. É o dualismo. São dois reinos que batalham, você tem que ajudar eles. A luz vai vencer no final, mas as trevas vai ter êxito em várias batalhas, então você tem que ajudar a luz. Montanismo, a quinta heresia que surge. Foi uma reação às inovações introduzidas nas igrejas pelo gnosticismo, pelo paganismo. Começa na Frígia, por volta do ano 160, um homem chamado Montano. Montano vem com as suas duas profetisas do movimento. Aí Priscila e Maximínia, as duas profetisas de Montano. Aí o que Montano dizia? Olha lá, que doideira. Muito parecido com algumas religiões de hoje em dia aí que se dizem cristãs. Montano chega lá com toda a sua pompa, com as suas duas profetisas, dizendo, tivemos uma revelação. Qual foi a sua revelação, Montano? O Paracletos, que é a palavra do Novo Testamento, uma das palavras para se referir ao Espírito Santo. O Paracletos me chamou. Chamou. Uma revelação, eu estava em êxtase, sei lá o que ele tomou para ter essa revelação. A proclamar o estabelecimento do reino de Cristo, pregar contra o mundanismo nas igrejas. Montano? É. E o período do Espírito Santo começou comigo, não começou em Pentecostes, tá? Está começando agora, em 160 depois de Cristo. E esse homem, então, diz que Deus escolheu ele. E algumas das doutrinas pelas quais ele foi rejeitado futuramente se tornaram o ensino básico da Igreja Católica Romana no século IV. Olha aqui. Ele exaltou a castidade e a viuvez. Ser solteiro é melhor do que casar. Começa com esse camarada aqui. Ele divide os pecados mortais dos pecados
veniais. Alguém já viu isso? Quem é da herança católica aí? Pecados mortais e pecados veniais. Se você procurar no Google ou no YouTube, você vai encontrar isso. Pecados mortais, ele diz, é a quebra consciente por vontade dos 10 mandamentos. Então você peca e você sabe que está pecando. Se você não se arrepender, vai provocar mais pecado, que aí são os pecados capitais, os 7 pecados capitais. E isso vai fazer com que você perda a sua salvação. Mas se você esses são os pecados mortais. Há os pecados veniais, que são o quê? Podem ser os mesmos pecados, mas são pecados inconscientes. Você faz e nem sabe o que está fazendo. Esses aí é de boa, tranquilo. Pecar por ignorância, não tem problema nenhum, pode continuar. E ele exalta o martírio. Então ele diz, o cristão bom tem que encontrar alguém que mate ele. Ele tem que ir atrás da faca. Tem que ir atrás da fogueira santa lá para matar crente. O cristão bom é aquele que morre. Mas ele não foi, né? Só falar para os outros que tinha que morrer. Mas ele não... ele foi o precursor do cristianismo ascético. O Gil, na aula dele, vai falar mais sobre isso. Que são aqueles que se isolavam de todos, se castigavam por seus pecados, pegavam chicote e se machucavam. Ele gera uma explosão do profetismo. Várias pessoas começam a surgir falando, Deus me deu uma revelação. Eis que te digo, né? O Senhor está me revelando agora. Começa com esse camarada aqui. E ele falava muito sobre o fim do mundo, para assustar os seguidores dele, né? Então ele dizia, olha, vocês têm que se preparar para a época do milênio. Jesus vai vir, vai reinar aqui nessa terra. Então você tem que se preparar agora e seguir a era do Espírito Santo que eu que represento. Ele não foi condenado como herege na época, só depois que consideraram esse camarada herege. Nós temos o novacionismo. Foi o montanismo surgindo numa outra época. Depois da perseguição de Décio, Novaciano ele queria tratar os que caíram com muito rigor. Lembra dos lapsos? Aí o que ele disse? Vamos fazer o seguinte, as igrejas estão muito tranquilas com esses que caíram. A gente tem que tratar eles de outro jeito, tem que ser mais rigoroso. Então o movimento muito aderido na África e depois na Ásia Menor, absorve todo o restante dos montanistas, porque as profecias de Montano não se cumpriram. O pessoal está tudo desanimado, né? Aí chega o Novaciano e fala, tem novas profecias. O pessoal, então vamos com você. Até 251, ele não foi considerado herege. Ele só era visto como um ramo da igreja que tinha uma disciplina mais rígida, tratava as pessoas mais duramente. Como nós vimos, um desses autores que falava sobre os lapsos, Cipriano, ele defendia que os caídos, né, os lapsos, poderiam ser restaurados. Mas Novaciano dizia, não tem possibilidade de reconciliação. Podem voltar para a igreja. Eles consideravam a igreja católica, que na época era a única igreja que tinha, né, só dividida em várias regiões, como herege, apóstata. E rejeitavam as ordens da igreja. É digno de nota que naquela época, a crença, isso aqui vale estudo de uma aula só. A crença naquela época, a crença na regeneração batismal, era quase universal. O que é a regeneração batismal? Você pega uma pessoa, ou uma criança, ou um bebê, e você batiza essa pessoa, e nesse momento ela é regenerada. Ela é salva. Doido, né? Quase que universal. Todo mundo acreditava nesse negócio. Você acha que isso é loucura? Certa vez eu fui participar de um batismo, não foi daqui. Ainda bem, que senão eu ia tacar alguma coisa na cabeça da pessoa. A mulher me entra na água, e aí era antes do batismo, e ela disse, falei, tá pronta para o batismo? Ela falou, tô pronta para aceitar Jesus. Falei, misericórdia. Você entendeu tudo errado. Tudo errado. As pessoas acham que descer as águas é nascer de novo. Os pecados ficam lá na água. Não é? Tem nada a ver, não é nada de bíblico isso aí. Por isso eles rebatizavam as pessoas que vinham das igrejas. Né? Eles falavam, você não foi batizado direito, a gente vai batizar da maneira certa agora. Esse grupo, apesar de ser herege, né, ele dizia, não, você não nasce de novo quando é batizado. A gente tem em 7º lugar os donatistas. Criados por Donato, eles viam o Pai superior ao Filho, o Filho superior ao Espírito, havia uma hierarquia, um é mais Deus que o outro. Era como os montanistas, os novacionistas, estavam mais preocupados com questão de disciplina. O foco deles era nos bispos, como lidar com os bispos que caíram, os lapsos.
Eles diziam que o simples fato de você cumprimentar alguém assim, significava que você estava caindo junto com eles, você era um traidor, era um apóstata. Você não podia nem olhar para esse camarada. O batismo e a ceia, que era feito pelos traidores, né, das outras igrejas, era considerado nulo, não valia o batismo nem a ceia que eles participavam lá. Criam na regeneração batismal e iam até além. Eles acreditavam que a natureza humana de Cristo também precisava ser purificada pelo batismo. Por isso que Jesus foi batizado. Para ser mais santo, Jesus precisou ser batizado. Eles rebatizavam os católicos, né? Católicos eram os crentes que tinham na época. E aí nós vemos o surgimento dos primeiros apologistas, os pais apologéticos. A igreja cresce, os cristãos, lembra, são acusados de ateísmo, porque eles não creem nos deuses pagãos, de paixão lasciva e incesto, porque eles se relacionam com seus irmãos às escuras, de canibalismo, porque comiam carne e sangue, e de ignorância, porque os grandes mestres do cristianismo não eram pessoas educadas formalmente, né? Eram pessoas que liam a Bíblia. E aí eles diziam: vocês são os ignorantes, vocês não têm formação acadêmica, né? Vocês não têm o MEC, não é reconhecido, cadê o seu diploma? Se não tem, vocês são os ignorantes, vocês não sabem nada. E aí os pais apologéticos são como os pais apostólicos, mas esses são os primeiros filósofos da igreja. São camaradas que agora vão defender a fé. Isso que significa apologética. É defender aquilo que se acredita. E eles se dividem em dois, né? Os apologistas gregos e os apologistas latinos. Só vou citar os nomes aí. Aristides, Flávio Justino, que futuramente foi chamado de Justino Mártir, Taciano, Atenágoras, Teófilo, Clemente, Orígenes. E os apologistas latinos: Irineu, Hipólito, Tertuliano, Cipriano. Cipriano vale a pena chamar a atenção para um destaque. Cipriano, ele foge para se esconder da perseguição de Décio, no século III. Ele era um bispo da sua região e ele foge porque ele dizia assim: gente, se eu morrer, a igreja vai ficar sem líder. Então ele foge da perseguição. Aí, ele é muito criticado porque ele foge. Tinha gente que dizia: não, crente bom é crente morto, né? Você tem que ser mártir, você tem que deixar te matarem e tal. Para alguns ele foi considerado apóstata. E aí Cipriano, ele se isola e ele escreve de lá, do seu isolamento, da sua fuga. E é num dos seus escritos que ele separa bispos de presbíteros. Lembra que tinha alguma fagulha lá atrás de que bispos estavam acima do restante? Agora ele literalmente escreve: bispo é diferente de presbítero. Ele cria uma hierarquia. E ele estabelece a supremacia da igreja de Roma. Ele diz: a igreja de Roma é o local onde vieram os escritos de Pedro, é o centro da unidade da igreja católica, da igreja universal, a igreja do mundo. Então, para Cipriano, é ele que diz assim: a igreja abre aspas, a arca de Noé da salvação, fecha aspas. E aí ele disse assim, abre aspas de novo: fora da igreja não há salvação. Quem não tem a igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. Fecha aspas. Já ouviu essa frase? É repetida até hoje. Vem de Cipriano. E para ele a unidade da igreja não estava nos crentes, a unidade da igreja estava nos bispos, nos papas. Ou melhor, nos bispos, né, que eram superiores. Então, se os líderes da igreja das regiões tivessem comunhão, a igreja tinha comunhão. Você não precisa nem conhecer e saber o que o outro crê, mas o que vale são os bispos, aquilo que eles pensam, aquilo que eles escrevem. Vamos lá. Eu quero só destacar 2 lições finais e a gente encerra. O que nós podemos aprender com isso? Primeira lição. A exemplo dos primeiros pais, tanto os apostólicos quanto os apologistas, né, os pais apologéticos, nós somos chamados a batalhar pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Judas 3 diz isso. O conjunto de doutrinas está todo aqui, que Deus queria que nós crêssemos, obedecêssemos. Nós somos chamados, Judas diz isso na carta dele, a batalhar pela fé. E não é ficar lutando pela minha fé, mas pelo conjunto de doutrinas, a preservarmos isso aqui. Então, esses pais, eles entenderam isso. A gente tem que defender o cristianismo. Então, nós não podemos permitir que heresias deturpem a doutrina da Escritura Sagrada. E isso é importante para mim e para você, porque nós devemos conhecer as nossas Bíblias.
Se hoje começa a surgir alguma heresia no nosso seio, você consegue discernir isso? Você consegue perceber o que é heresia e o que não é heresia? Se você não conhecer a sua Bíblia, pior ainda. Então, conhecer a Escritura, ler a Escritura. Segundo, nós devemos saber reconhecer falsos ensinos. E eu só sei o que é um falso ensino porque eu sei o que é o ensino correto. Eu preciso estudar teologia. Eu preciso me debruçar em livros. Eu preciso prestar atenção na escola bíblica. Eu preciso valorizar o ensino. Porque a maior batalha está no ensino. Porque se você muda a teologia, você conquista todo um povo, você leva todo um povo para longe. Por isso que a maior arma de Satanás é o engano religioso. Ele quer cegar o entendimento das pessoas. Ele quer que as pessoas não vejam a verdade. Mesmo que elas entrem numa igreja chamada evangélica. Está escrito Jesus Cristo lá na placa. Mas elas entram lá e não ouvem a doutrina, é o que Satanás quer. Porque não vão ouvir o plano de salvação, não vão ouvir o que Deus quer da vida deles. Tudo em nome de Deus. E nós devemos pregar a verdade. E aqui é interessante, quando a gente pensa em pregar a verdade, todo mundo fala, é com você, pastor, para os presbíteros, professor de escola bíblica, o que eu tenho a ver com isso? Já parou para pensar de você usar a sua vida acadêmica, você está pensando em ir para a faculdade, ou a sua vida como um cristão, e começar a escrever algumas coisas, pegar livros, eu li esse livro, é tão bom, resume esse livro, faz uma resenha desse livro, publicar conteúdo assim. Nós precisamos de pessoas boas em todas as áreas, escrevendo com uma perspectiva cristã. Você é chamado a pregar a verdade, mesmo que nunca suba ao púlpito, mas com a sua vida. Talvez a escolha da faculdade para você vai ser exatamente nesse sentido. Eu quero contribuir para o reino. Eu vou, como a Rayane gosta, né, de arqueologia lá, eu quero estudar mais sobre isso porque eu quero ajudar a mostrar que a Bíblia de fato é a verdade pela arqueologia. Talvez você vá fazer filosofia e há um grande espaço para trabalhar a fé cristã na filosofia. Bom, segunda aplicação, nós temos de tomar cuidado para não valorizarmos os escritos de homens em pé de igualdade ou superiores às escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, proveitosa para tudo aquilo que nós precisamos, para nos aperfeiçoar. Não precisamos de mais revelações. Todos esses movimentos heréticos surgem porque estão dizendo isso. Olha, o que você tem na Bíblia é bom, mas é insuficiente. Ou o que você tem na Bíblia é bom, mas algumas partes. Nós devemos entender que raciocínios, escritos, explicações filosóficas, sistemas teológicos, diagramas totalmente desenhados, em que você fala, olha e vê, é isso aí mesmo. Todos eles são úteis para que você entenda melhor o que a Bíblia ensina em algumas partes, mas todas essas coisas não estão acima da Bíblia. Eu uso um livro de teologia sistemática como consulta, para ver o que outros teólogos pensam sobre aquele assunto. Mas eu não posso subir ao púlpito e pregar o livro de teologia sistemática. Eu comparo ele com a Escritura. Ele não está acima da Escritura. Eu considero ele inferior à Escritura. Ele me ajuda a compreender algumas coisas, mas ele não tem o pé de igualdade ou não está superior à Escritura. Porque foi isso que aconteceu com essas heresias. Colocavam os ensinos de homens acima, ou pelo menos em pé de igualdade da Escritura. Tomar cuidado para não ser conduzido apenas por esse tipo de texto, e não mais pela Bíblia. Tem gente que usa, deixa eu citar aqui, por exemplo, o movimento de adventismo, o adventismo do sétimo dia. Eles têm uma bela de uma aparência totalmente cristã, ortodoxa. Se você vai para as raízes, e eu te recomendo a fazer isso, a estudar a origem dessa religião, né, dessa seita, enfim, dessa denominação, você percebe que a base deles não é a Escritura. É os escritos dos seus profetas. E por que adventismo? Porque eles esperavam o advento de Cristo e o negócio não veio, não aconteceu. Então profecias que não se cumpriram, eles colocaram novas profecias. Você tem isso com o Testemunho de Jeová. Né? A aparência de cristianismo, mas na sua essência, a sua base não está na Escritura, a sua base está em escritos de homens ou mulheres, que eles chamam de profetas, tiveram novas revelações. Então, para avaliar uma igreja, você deveria sentar ali e falar da onde vem, qual é a fonte de autoridade. Quem é que manda no negócio aqui?
Ah, é o pastor. Sai correndo aí. Sai correndo dessa igreja. Não, é a Bíblia, mas tem uma cartilha aqui que você tem que decorar a cartilha. É a Bíblia, mas é o estatuto. Se o estatuto diz A e a Bíblia diz B, a gente fica com A. Não, filho, é Bíblia. Quem manda, quem diz o que vocês creem, como vocês praticam é a Bíblia. Mas tem uns documentos que a gente escreveu para sintetizar isso, resumir isso. Ok, mas eles ficam abaixo. Né? Entre esses documentos e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Agora, para você avaliar uma seita e uma heresia, faça isso. Quem é que diz no final das contas? Quem é que dá a palavra final? A maioria das seitas dirá, é a Bíblia. A princípio. Mas aí você começa, mas quem foi que disse? Tem lá o nome da pessoa. Fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. E nós temos a tendência, podemos cair no mesmo erro também. Dizendo, não, nós nunca faríamos isso. Tá. Gente que pega e diz, eu sou só de Calvino. Ou eu sou só de Armínio. Eu sou só de Lutero. Tem uns livros de Lutero muito bons. Tem uns livros que, meu Deus. Tem um livro de Lutero, eu não lembro o título, não sei se o Davi lembra. Conversas ao redor da mesa. O que Lutero fazia? Lutero saía para beber cerveja, bom alemão, com seus amigos, sentava num bar e começava a conversar com eles. Os caras muito amigos, né, ficavam ali, só tomando nota do que ele falava. Veio cada besteira de Lutero, porque ele estava bêbado. Então, tem coisa boa em Lutero, mas tem coisa muito ruim, eu tenho que saber avaliar. Né? Tudo bem? Valeu a pena? Alguns dormiram, acordaram agora, para a gente encerrar a aula. Vamos orar, queridos. Deus querido, obrigado por essa manhã. A gente sabe que estudar história nem sempre é uma coisa saborosa, nem sempre chama atenção, mas é importantíssimo. E eu peço tua misericórdia para transformar essas duas aulas em algo útil para a vida desses irmãos, que eles sejam encorajados pelos bons exemplos do passado e estejam em alerta quanto aos erros que foram cometidos lá atrás, para que não se repitam hoje. Eu oro para que essa igreja seja uma igreja firme na doutrina, que sabe muito bem no que crê e sabe defender a sua fé diante dos ataques heréticos da nossa época. Assim oro no nome de Jesus. Amém.